Com os dois lados do jogo geopolítico já organizado, como é que surgiu o mundo popular? Oh, burro! Olá, caro aluno, tudo bem com você? Essa aqui é a parte 2 da aula de número 11 aqui do Hiperativo Geo do nosso extensivo. Para você que tem pressa, uma aula de maneira divertida, rápida e direto ao ponto. Foi ótimo. E vamos continuar então com os estudos de geopolítica. Eu falei na aula passada então sobre a formação de uma das potências da ordem bipolar, a União Soviética. Hoje vamos ver como os Estados Unidos se transformou na outra grande potência militar da Guerra Fria. Mas vamos fazer assim, ó. Assista essa videoaula, dê joinha, se inscreva se você chegou agora e lá no final do vídeo eu vou deixar um link com a apostila sobre o que eu falei aqui e um testezinho para ver se você prestou atenção em mim e tá pronto para imitar no Enem, ok? Partiu gabaritar? Atualmente, os Estados Unidos são considerados a principal potência do mundo, mas essa condição alcançada pelo tio Sam não aconteceu assim de uma hora para outra. Foram menos aí de 4 séculos para que os Estados Unidos passassem da condição de colônia para superpotência. E um dos motivos dessa transformação rápida foi a ascensão econômica no sul, que tinha como a principal atividade a produção monocultora, principalmente de algodão, já que o sul tinha características aí de climas tropicais e era favorável para o cultivo. No norte as atividades eram distintas, comércio, indústria, tal. Por quê? Porque aquela região ali tinha um clima mais temperado. Então o que rolou ali foi o surgimento dos centros industriais, das instituições financeiras começaram a funcionar naquela parte. Os Estados Unidos, eles contavam com diversos recursos naturais e eram extremamente importantes aí para as indústrias que estavam surgindo lá no nordeste dele. Isso desencadeou vários avanços aí que começaram a acelerar o comércio, o mercado interno começou a se expandir, gerou prosperidade econômica, investimentos na mineração também era muito importante, carvão para poder alimentar as indústrias ali, e tudo isso crescendo mais a produção e desenvolvendo e enriquecendo. Mas no final do século XIX, a descoberta do petróleo é que foi importante aí para a economia dos Estados Unidos. Isso promoveu uma revolução em transporte, inclusive surgiram os primeiros automóveis lá nos Estados Unidos, pela fábrica de quem? Do Henry Ford. Além de criar o primeiro automóvel, ele também desenvolveu uma nova forma de produção industrial, o Fordismo. Além disso, ele tinha uma forma de ver o mercado também, porque para ele a produção devia ser em massa e o consumo também, de modo que o próprio trabalhador que estava produzindo aquele material consumisse o próprio material da produção dele. Então a ascensão da economia dos Estados Unidos acontece principalmente por essa intensa acumulação de capital que aconteceu na segunda metade do século XIX. Agora, no início do século XX, o país já possuía empresa que tinha todos os monopólios já de petróleo, aço, automóveis, ferrovias. Os Estados Unidos já estava poderoso aí na economia. Mas o crescimento da economia mesmo também foi propiciado por 2 eventos históricos importantes. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a guerra não foi na América, foi na Europa. Em todo momento em que a Europa se encontrava em reconstrução, quem é que estava lá ajudando com empréstimo, com mercadoria, com produção? Estados Unidos. Então eles, com isso, geraram um crescimento do PIB gigantesco. E a base do quê? A base de ajudar os países da Europa. Dessa maneira, então, eles ficaram ali cada vez mais enriquecendo, gerando dinheiro, a ponto de eles se tornarem a maior economia do Ocidente. Com todo o mundo ocidental dependendo dos Estados Unidos e também devido à crise econômica que os próprios Estados Unidos geraram aí pela quebra da Bolsa de Nova York, surgiu um temor do mundo capitalista porque lá do outro lado os soviéticos estavam crescendo e aí a influência dos soviéticos poderia ameaçar o capitalismo. Foi então realizada uma reunião para remanufaturar todo o sistema econômico capitalista. A Conferência de Bretton Woods, como ficou conhecida, ela criou uma série de disposições aí criadas por 45 países, que eram lá os aliados dos Estados Unidos. Isso aconteceu em julho de 1944. Qual era o objetivo disso? Era estabelecer parâmetros para evitar que o capitalismo pudesse ficar cada vez mais enfraquecido e evitar que o socialismo tomasse conta e os soviéticos tomassem conta de toda a Europa, tal. Então eles começaram a criar um sistema para evitar que isso acontecesse. E aí veio o que? A Conferência de Bretton Woods. Dentro da Conferência de Bretton Woods, ocorreu aí medidas que foram extremamente favoráveis para os Estados Unidos. Por quê? Porque dali em diante, os Estados Unidos é quem tomou o controle de fato da economia do mundo, assim como todo o sistema de distribuição de capital. E isso por quê? Porque criou-se o padrão dólar. Todas as negociações do mundo tinham como dólar como referência. E isso acabou fazendo com que os Estados Unidos se tornasse o fiador do mundo. E dessa maneira, então, como os Estados Unidos chamou para si a responsabilidade, todo mundo passou a depender mais dos Estados Unidos. E isso acabou fortalecendo
todo o poderio econômico, além do militar que já era forte aí dos Estados Unidos. Dessa maneira então, como ele se tornou todo fortão, ele acabou fazendo uma oposição direta à União Soviética, que lá do lado oriental já estava se firmando como grande concorrente aí do mundo capitalista e agora concorrente dos Estados Unidos. Com os dois lados do jogo geopolítico organizado, como que a Guerra Fria começou? Como que ela surgiu? Por que ela aconteceu? Esse é um assunto para a próxima aula da nossa videoaula, da parte 3 da aula 11, que vai falar sobre a ordem bipolar. E essa próxima vamos entender os motivos que geraram todo o processo que deu início à Guerra Fria. Gostou dessa aula? Se você gostou dessa aula, então não esqueça, dá aquele joinha, se inscreva no canal, compartilhe e chama geral para ser aluno, gente, porque é isso que me incentiva a fazer cada vez mais vídeos para você mitar em geografia. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e tchau!